Olá, você está no Pérolas Book e estamos ouvindo o livro Até que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá. Capítulo 12. Reacendendo a Paixão. Prazer em Deus é a saúde de sua alma. Essa é a chave da adoração aceitável. Deus não está satisfeito, nem nós somos renovados por uma obediência repleta de tarefas, mas insensata de prazer. Richard Baxter. Em seu livro Um Coração Ardente, Acendendo o Amor por Deus, John Bevere, um dos grandes mestres bíblicos da atualidade, com livros traduzidos em mais de 100 idiomas, declara: os dias e tempos em que vivemos hoje trazem com eles questões difíceis. Por que tantos na igreja não possuem essa paixão? Por que investimos milhões em mídia, edifícios, anúncios e inúmeras outras formas de propagarmos o Evangelho, enquanto tantos na igreja ainda lutam contra a luxúria e o desejo pelos prazeres deste mundo? Por que mais de 80% dos convertidos acabam voltando para um mundo de trevas? Como os pecadores podem declarar que tiveram uma experiência de novo nascimento, mas não demonstrar nenhuma mudança? Creio que a resposta para todas essas questões pode ser resumida de uma única maneira: a ausência do fogo e da paixão por Deus. Concordo que a questão da paixão e do amor pelo Senhor é central na Bíblia, senão não seria chamado de o maior mandamento. Reconheço também na prática que temos dois problemas ligados a essa falta de paixão. Em primeiro lugar, temos aqueles que nunca amaram o Senhor e precisam entrar nessa dimensão de relacionamento. Mas em segundo lugar, e não menos problemático do que o primeiro, temos aqueles que já amaram o Senhor e perderam esse amor. O que apresento neste capítulo pode ajudar os que nunca amaram Cristo como deveriam, mas meu foco é principalmente, mas não exclusivamente, aqueles que abandonaram seu primeiro amor. Para tratar desse assunto, começaremos por uma declaração de Jesus que, embora muito conhecida, acredito que ainda seja muito mal compreendida e até mesmo ignorada. Nas visões que o apóstolo João teve em seu exílio na ilha de Patmos, o Senhor lhe confiou algumas mensagens às igrejas da Ásia. Em Apocalipse, na carta endereçada à igreja de Éfeso, Jesus protestou contra a relação à decadência do amor que essa igreja estava apresentando naquele momento. Ele protestou pela perda do que classificou como o primeiro amor. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse 2, do 2 ao 5. O primeiro amor. O que é esse primeiro amor a que o Senhor Jesus se refere nessa mensagem? É um fogo de grande intensidade em nosso íntimo, que coloca Jesus acima de todas as coisas. Isso foi muito bem exemplificado em uma das parábolas de Cristo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mateus 13, 44. O Senhor está falando de alguém que, além de transbordar de alegria por ter encontrado o reino de Deus, ainda se dispõe a abrir mão de tudo o que tem para desfrutar do seu achado. Essas duas características são evidentes na vida de quem teve um encontro real com Jesus. Essa alegria inicial foi mencionada por Jesus na parábola do semeador. O problema é que alguns cristãos permitem que ela desapareça diante de algumas provações. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração.
Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Mateus 13, 20 e 21, grifo do autor. Outros cristãos, por sua vez, até mesmo diante das mais duras provações, ainda permanecem transbordantes dessa alegria. Isso nos mostra que o responsável pela perda da paixão não são as circunstâncias em si, pois enquanto o amor de uns chega a se esfriar, o de outros não sofre dano algum, mesmo diante das adversidades. A questão é a atitude que cada um tem diante das circunstâncias. Consideremos o comportamento dos apóstolos. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Atos 5, 40, 41, grifo do autor. O primeiro amor também pode ser visto como aquele nosso primeiro momento de relacionamento com Cristo, em que nos devotamos de todo o nosso ser a Ele. Abrimos mão de tudo por causa de Jesus. Citei há pouco a parábola do tesouro escondido no campo, mas só entenderemos o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Mateus 13, 45 e 46. O reino de Deus passa a ser prioridade absoluta. É quando amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Esse primeiro amor nos leva a viver intensamente a fé. Foi assim desde o início da era cristã. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam um pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2, do 41 ao 47. Os relatos de Atos nos revelam uma igreja viva, cheia de paixão e fervor. Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. E então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Atos 4, do 32 ao 35. Esse amor nos leva à prática de buscar intensamente o Senhor. Aliás, vale ressaltar que há um padrão de busca que Deus determinou para nós. É quando ele se torna mais importante para nós do que qualquer outra pessoa ou coisa. Devemos chegar a um ponto tal nesse anseio por ele que nada mais importe. É possível entrar neste lugar de fascinação tão intensa pelo Senhor? Claro que sim. Vemos isso na Bíblia, a palavra inspirada de Deus. Observe essa declaração que o salmista faz ao Senhor: A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Salmo 73, 25, grifo do autor. Esse fogo do amor também faz com que trabalhemos para Deus. Cristo relacionou esse amor com obras quando disse a Pedro que, se ele o amasse, deveria apacentar o seu rebanho. João 21, do 15 ao 17. O apóstolo Paulo falou que o amor de Cristo, ou o entendimento da profundidade desse amor,
nos constrange a não mais vivermos para nós e sim para Ele. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, 14 e 15, grifo do autor. Foi esse constrangimento de amor que fez com que o apóstolo Paulo trabalhasse mais do que os demais apóstolos. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15, 10. Isso também deveria ser assim conosco. O primeiro amor é uma profunda resposta ao entendimento do amor de Cristo, o que nos leva a buscar e a servir ao Senhor com intensidade e paixão.